Olá, estudante, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Digão e vamos para mais um episódio da saga das frações. Bem, hoje eu venho trazendo um exercício que é típico, né? Sempre acontece quando você estuda fração, números decimais, e aqui eu vou trazer para o lado como resultado. Nós estamos estudando conteúdo da saga das frações, então eu vou trazer utilizando aqui o resultado na forma de fração. Então, o que acontece? Uma questão simples, fácil, envolve potenciação, né? E vamos ter que transformar o número decimal aqui agora para uma fração, porque ele pede o resultado, que você apresente o resultado na forma de fração. Bem, aqui nós vamos lembrar aquele quesito fácil, né? Quando nós temos um número decimal, eu consigo criar esse número decimal, representá-lo através de uma fração. E como é que eu vou fazer isso? Bem simples. Você vai analisar o seguinte, ó. A quantidade de números que você tiver após a vírgula do número decimal vai ser a quantidade de zeros que você vai ter, né, em relação a múltiplos de 10. Então, nesse caso aqui, 0,3, eu só tenho uma casa após a vírgula. Então, essa uma casa, o que eu vou fazer para transformar na forma de fração? Eu vou repetir aqui o 3 no numerador, sem o zero, e embaixo vou colocar o número 1 seguido da quantidade de zeros que existe após a vírgula. Como assim, professor? Não entendi. Como só existe uma casa após a vírgula, eu vou apenas acrescentar um zero aqui. É o que nós chamamos de potência de 10. Tá? Ué, professor, só isso? Só. E o 0,2? O que eu vou fazer? A mesma coisa. Quantas casas após a vírgula existe? Apenas uma. Uma casa. Então, vou pegar aqui, repito aqui o 2 sem o 0, tá? E coloco 1 e como só tem uma casa após a vírgula, eu vou colocar apenas um zero. Se tivessem dois, por exemplo, assim, ó, 0,02, qual que seria a fração? Seria o número 2, você desconsidera os zeros, tá bom? E aqui vai colocar o quê? 1 seguido de 2 zeros. Por quê? São a quantidade de casas. Professor, e se fosse 0,22? Mesma coisa. Você repete o 22, que é o número significativo. E aqui, quantas casas após a vírgula? 2. Então fica igual a 100. Tá legal? Nós vamos fazer uma aula, vou fazer uma aula sobre isso aqui, tá? Quando chegar lá os números decimais, para vocês entenderem. Mas aí fica a dica. Bem, professor, compreendi aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer. Não acabou. Então o que eu vou fazer agora? Vamos transformar esse número aqui, ó. Então 0,3 ele foi para a fração como sendo como? 3 décimos. Então fica 3 décimos elevado ao quadrado. Mais a mesma coisa, 2 décimos ficou como? 2 sobre 10 elevado ao quadrado. Potenciação de fração nós já sabemos fazer, né? Então vamos colocar aqui, ó, 3 décimos. Pois procure no meu canal aí a aula que fala sobre a regra da potenciação de frações. E aqui 2 décimos. Então, eu vou repetir a minha base, que é a própria fração. Quantas vezes? Quantas vezes aparecerem onde? No meu expoente. Então, aqui se é 2, vou repetir 3 décimos multiplicando duas vezes. Então, fica 3 décimos vezes 3 décimos. Muito cuidado, gente. Não tem essa história de multiplicar aqui 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 10 dá 20. Não pode. Então, repare bem. Quando nós estudamos as propriedades de potência, nós vimos que todas as bases que possuem expoentes bases iguais, eu posso fazer ali a minha multiplicação, né, e colocar o expoente. Mas não vou fazer desse jeito não, que eu quero fazer uma aula só lembrando essas propriedades. Então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 10 vezes 10, 100. Chegamos aqui à resposta primeira. Vamos agora para a segunda. 2 décimos vezes 2 décimos. Então aqui vai ficar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 centésimos. Então aqui
3 décimos ao quadrado vai corresponder a 9 centésimos, mais 2 décimos ao quadrado, 4 centésimos. Olha só que bacana, gente. Nós saímos aqui num tipo de questão agora, onde eu tenho soma de frações com denominadores iguais. O que eu faço? Lembra lá, repete o denominador. E agora o que eu vou fazer? Vou apenas operar com o numerador. Então eu coloco aqui o 9 e o 4. Então esse aqui dá 13 centésimos. Beleza? Pessoal, fica a dica aí de hoje, tá? Uma questão fácil, simples. Vou tentar trazer uma questão no próximo episódio, já envolvendo algumas operações com frações, somas, subtrações, mas já cobrado em alguns concursos, tá bom? Um abraço, galera. Se você gostou, curte aí a nossa aula. E se você deseja receber mais vídeos, se inscreve no canal. Um abraço, até a próxima.